Fala pessoal, Eric na área. Hoje estou vindo aqui para a gente poder bater um papo assim, sobre atividade física, né? E sobre uma das coisas que normalmente muita gente ainda confunde, faz bagunça, que no caso é sobre a questão de quem gasta mais energia, quem ajuda mais as pessoas a diminuir o percentual de gordura. O treino resistido, no caso da musculação, ou o treino aeróbico. Então, vamos só para a gente poder dar uma organizada nas ideias, explicar o que cada um rapidinho, e depois eu já entro um pouco mais com relação ao qual que é a efetividade de cada um. Então, vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre a musculação. No caso da musculação, vão ser exercícios de resistência, né? No caso, um levantamento de peso ou alguma coisa assim, como exemplo, que a gente consegue controlar mais a questão do tipo de movimento, como o movimento vai ser feito, né? A gente tem um controle maior sobre a intensidade do exercício, fora a questão do controle maior com relação ao movimento em si, com o padrão de movimento que a gente vai fazer, né? Então a gente tem essas questões assim de controle maior de força, controle maior de movimento, a gente consegue controlar melhor as cargas e as intensidades. E no caso da atividade aeróbica, a gente consegue também ter esse controle? Consegue, mas não um controle tão fino como no caso da musculação. No caso da atividade aeróbica, a gente também vai ter um ganho maior de um aperfeiçoamento maior, né, no caso da parte pulmonar e circular, né, a gente vai ter um aumento da capacidade pulmonar, de conseguir puxar mais ar, de conseguir fazer uma troca mais eficiente de gás carbônico e oxigênio, e uma troca eficiente também um bombeamento eficiente, né, no caso, do sangue com relação ao corpo. O nosso coração vai ficar mais forte, a gente vai precisar fazer menos esforço para poder estar recuperando, então estar jogando nutriente para o organismo inteiro. Então, falando já mais brevemente assim, né, igual eu comentei agora, de cada um, vamos lá. Como que a musculação a gente pode olhar no âmbito do gasto energético, como que a musculação funciona? O gasto energético que a gente tem na musculação, ele não é momentâneo, ele não é na hora do exercício ali. Na hora do exercício, o nosso gasto energético na musculação é baixo. Eu poderia até comentar que é de moderado a baixo, dependendo da intensidade de cada tipo de treino que a pessoa vai fazer. Então, com relação ao gasto energético, ele é baixo durante o treino. Já no treino aeróbico, o gasto energético durante o treino aeróbico, ele é maior, ele é mais alto. Você exige mais do organismo uma energia momentânea para você estar sustentando a atividade. Aí já vamos voltar de novo aqui para a musculação. Então, qual que é a diferença com relação a isso? No caso, então, a musculação, a gente vai ter um gasto energético maior pós-exercício. Que vai ser o quê? Quando a gente está recuperando do treino. Porque imagina a nossa musculatura como se fosse uma parede de tijolos. Quando a gente faz o treino de musculação, é como se a gente derrubasse essa parede de tijolos e depois a gente tivesse que reconstruir novamente, tijolinho por tijolinho, rejunte por rejunte, argamassa e tal. Então, o trabalho energético maior vai ser exatamente para poder fazer essa reconstrução das fibras musculares dentro do nosso organismo. E no caso do treino aeróbico, a gente não vai ter esse mesmo nível de vamos dizer assim, destruição, lesões, né? Que no caso, para a gente poder ter um ganho de força, um desenvolvimento muscular, no geral, a gente tem no nosso organismo, depois do treino, microlesões que vão fazer com que a gente desenvolva e melhore a cada treino. Então, assim, se a gente for ver, o gasto energético da musculação é menor durante o treino, mas maior depois, pós-treino. E no caso do treino aeróbico, o gasto energético maior é durante e muito pouco depois do treino. Então, se a gente for olhar com relação a isso, peraí, então quer dizer que os dois, se a gente for olhar a grosso modo, os dois
tem mais ou menos ali relativamente o mesmo gasto energético. A diferenciação que um é durante, o outro é depois, que vai ter esse gasto maior. Então, como é que a gente pode falar que quem gasta mais, né, com relação a isso? Aí, no caso, eu digo o seguinte: ambos vão gastar a mesma, de certa forma, vão gastar a mesma quantidade de energia. O que vai depender, o que vai ser o motor principal para poder saber quem vai gastar mais, é a intensidade do treino que a pessoa, o aluno, vai fazer para aquilo. Então, por exemplo, se não adianta nada você fala assim: ah, não, musculação gasta mais, mas vai lá, faz um treino que para ele é relativamente fácil. Vamos colocar aí, a pessoa consegue carregar, vamos supor, num supino, um agachamento, por exemplo, 50 quilos. Aí ela faz um treino com 50 quilos, assim, ó, consegue fazer um treino com 50 quilos bem puxado. Tá? Sai cansado, vai ter todo o desenvolvimento muscular. Aí no treino dela ela faz com 20. Poxa, se o corpo dela consegue 50, ela está fazendo com 20, a intensidade é muito baixa. Então o gasto energético dela durante e pós vai ser muito baixo. Então ela não vai ter um gasto grande. Já no caso, a mesma coisa na parte aeróbica. Se a pessoa está acostumada a correr 10 km, faz uma maratona, coisa assim, e vai treinar com 3 km, 5 km, numa intensidade baixa, o gasto energético dela vai ser baixo. Então, assim, se a gente for olhar no âmbito, ambos têm seus tipos de gastos energéticos, se é mais ou menos antes ou depois. O que vai influenciar e interferir com relação a quem vai gastar mais vai ser como a pessoa treina. Se a pessoa quer ter um gasto maior de energia, ela vai ter que ter uma intensidade grande durante o exercício, independente se é musculação ou treino de corrida, treino aeróbico. Se ela não fizer um treino com intensidade alta, o gasto energético sempre vai ser baixo, ela nunca vai conseguir chegar no resultado que ela quer, né? Então, assim, para a gente poder, isso é a minha opinião, é o dentro das coisas que eu já estudei, que eu sei, né? Então, para a gente poder ter mais ou menos ideia, a situação é essa. O gasto energético vai depender mais do tempo, do tipo de treino que a pessoa faz, da intensidade que a pessoa coloca no treino, o que ela quer fazer, o que ela aguenta fazer, do que em si o exercício em si em específico, a musculação ou o aeróbico. Beleza? Muitíssimo obrigado aí pela atenção. Se estiverem gostando aí do assunto, dá um comentário, faz um comentário aí pra gente, deixa um like pra gente poder estar sempre trazendo coisas mais interessantes e novas aí. Falou? Obrigadão, até a próxima. Valeu!